essa aula aqui é uma aula que eu vou focar muito em resolução de problemas Lean Six Sigma muito básico. Uhum. Algumas consultorias dão certificados de White Belt, Lean Six Sigma, Yellow. Eu não dou, eu não, assim, pra mim ou é Green Belt ou é Black Belt, sabe? Formação abaixo de Green Belt, assim, não, eu não me sinto bem dando essa formação. Então, assim, é uma formação muito importante porque ela vai mudar o mindset de vocês, que é a maneira de pensar, tá? E também vai conectar com os processos da empresa. Então, a, a gente vai iniciar fazendo um detalhamento, mas bem básico, bem simples do DMake, que basicamente é o passo a passo de você resolver um problema dentro do Lean Six Sigma, tá? E aqui é um resumo bem simples, porque o foco é mais resolução de problema, mas a gente vai usar o DMake, só que o foco é mais resolução de problema e não ir passo a passo do DMake nesse momento, porque a gente não vai puxar um projeto, e sim entender como resolver um problema dentro de uma empresa, né? Então, o Uhum. que que é o DMake? O DMake, basicamente, ele fala assim, ó, para você atacar um problema, melhorar os teus processos, estabilizar os processos, você tem que definir um problema, você tem que mensurar esse problema, né? E tem que analisar o problema para melhorar e aí controlar e garantir que você melhorou. Então, a melhoria, ela exige uma mudança, mas uma mudança nem sempre é uma melhoria, tá? Então, já inicia aí um pouquinho, né, da nossa aula. A gente entender que para uma mudança ser uma melhoria, tem que ter o controlar para provar que aquela mudança trouxe ganho e foi realmente uma melhoria. Além disso, para ser uma melhoria, ela tem que continuar no processo. Tem que ser algo que não é só uma mudança momentânea e simplesmente mudou. Mais para frente eu não sei se ela vai continuar ou não. Não. Para ser uma melhoria, você tem que mudar e tem que garantir que aquilo perpetue e continue no processo. Ou seja, por isso que normalmente depois que você faz uma melhoria, você prova com indicadores e você faz documentação das mudanças do processo, tá? Então a gente olhando aqui, a gente consegue ver que alguns passos bem macros para você atacar um problema. Então você define o problema, você mensura esse problema, você analisa, ataca e prova que esse problema realmente foi solucionado. E então, se a gente for ver, assim como um sistema de gestão da qualidade, como vários outras ferramentas, o DMake ele é feito através de um PDCA. É um PDCA o DMake, na verdade. Então aqui eu estou planejando, eu estou fazendo, né? E estou controlando. Então vou fazer todo o ciclo do PDCA, né? Plan, do, PD, check, act, PDCA. Então você vai planejar, vai fazer, vai checar e vai agir novamente, vai ficar fazendo esse ciclo. Então o DMake é feito através do PDCA também. E aqui tem algumas ferramentas que a gente utiliza. Então eu não vou entrar tanto nas ferramentas, eu quero o básico para vocês para mudar o mindset de vocês. Essa mentoria é justamente porque eu dava aula para 400, 500 alunos, eu já cheguei para dar ao vivo para 500 alunos de Greenbelt na DNC. E eu via que a maior falha deles era realmente definir o problema e era o básico. Então, assim, na hora de definir o problema, não sabia o que era um problema, definia um problema muito grande ou definia um efeito, não conseguia definir indicador, não conseguia provar. Então, assim, como eu passei por muitos green belts, né? Eu formei muitos green belts, eu vi esses problemas e por isso que eu fiz esse curso, né? Essa mentoria. Então, para definir o problema, tem algumas ferramentas aqui. Normalmente, no definir o problema, a gente foca muito no projeto. Então, tem o Project Charter, a EAP do projeto, né? E uma matriz de decisão, enfim, tem ali o VOC também. Tem várias outras ferramentas para a gente definir um problema. A gente definindo esse problema, a gente tem que entender em qual parte do processo esse problema tem envolvimento, tem que provar esse problema através de alguns gráficos, né? Fazer uma análise de capabilidade, sistema de gestão de medição. Então, o que é um sistema de gestão de medição? Uma análise de sistemas de medição.
É basicamente assim, eu estou definindo um problema, mas esse problema ele vem através de um indicador. Mas será que esse indicador que está sendo medido não tem alguma falha? Então você vai entendendo toda a situação, né? O analisar já é mais você buscar ali a causa raiz do problema, sabe? Você colocar algumas ferramentas de testes, tipo DOE, mas eu vou focar muito em definir causa potencial, causa raiz do problema, para atacar o problema, tá? Então aqui tem algumas ferramentas. Diagrama de Chikawa. Muitas pessoas utilizam incorretamente. Muitas pessoas mesmo. O diagrama de Chikawa são 6 dimensões para você conseguir entender todas as causas do seu problema. Para você conseguir definir todas as causas potenciais do seu problema. Não para classificar essas causas depois, não. Então eu vou entrar nesse assunto com vocês, tá? E aí depois você faz a melhoração do processo, né? Então aqui tem algumas ferramentas que utiliza também. E controlar é basicamente você provar que aquilo trouxe ganho. Você vai treinar as pessoas e vai fazer POPs para justamente garantir que aquela mudança continue no processo, tá? Gabriel, Oi. a gente pode tirar dúvida ou vai Não, pode atrapalhar tirar. o seu raciocínio aí? Não, Pode? pode tirar, por favor. É que assim, por exemplo, aqui no caso é uma faculdade, né? Uhum. Tem um setor de marketing financeiro. Eu sempre pensei que nesse processo de melhoria, de validação desse processo, eu teria que contratar alguém, por exemplo, no setor de marketing, especialista em marketing e educação, outro especialista em financeiro, mas não necessariamente, né? Isso. Não, o que que acontece? Se você tem um conhecimento do processo, é bom porque vem com ideias inovadoras relacionadas ao conhecimento técnico do processo. Mas a área de melhoria contínua dentro das empresas, normalmente ela não tem o conhecimento técnico do processo. Então, essas Melhoria ferramentas, interna, né? Aqui, os problemas aqui que surgem, né? isso, vamos dizer assim, essas ferramentas você consegue aplicar elas independente se você conhece sobre o processo ou não. Ah, que Basta legal. você ter uma equipe que você consiga coletar os dados corretamente com aquela equipe. Então, eu Entendi. mesmo já trabalhei em vários projetos de Lean Six Sigma que eu não sabia do processo. Eu já fiz projetos em contas a receber, na época eu não tinha experiência, há muitos anos atrás. Eu já fiz projetos em comércio exterior, que eu não tinha experiência, em várias áreas. E aí, basicamente, era o quê? Era eu coletar os dados certos das pessoas que estavam no projeto, né? Entendi. E as pessoas têm que alimentar tudo direitinho no sistema, né? Só Muito que, importante quem está na operação, né, também. só que aí que tá. Não necessariamente no sistema. Se você montar um projeto bem certinho, com o cronograma bem certo, papel e responsabilidade certo, você consegue cobrar as pessoas. E aí o projeto anda, tá? Legal. Bom, e agora, pessoal, eu não vou focar tanto no DMake, porque o foco como novamente, é mudar o mindset de vocês para que vocês tenham uma. Tem gente que diz que é hard skills, tem gente que diz que é soft skills, mas uma mentalidade relacionada, voltada à resolução de problema, né? Então hoje eu vejo que muitas pessoas que têm burnout, as pessoas que realmente ficam naquele ciclo quando tem um problema, um ciclo de reclamar e não resolver, é justamente porque não sabe uma metodologia de como criar um mindset de, poxa, eu tô com um problema. Em vez de agir no emocional, sair por aí fazendo um monte de coisa apavorado, vamos pensar como resolver esse problema e agir no racional, tá? Então, uma coisa que para mim eu vejo que as pessoas elas não enxergam, e é o básico do básico, o que é um problema e o que é um efeito. Então isso é muito importante. Então, eu uso muito um exemplo. Vamos pensar que essa árvore, ela é um problema, tá? Mas o que é um problema hoje em dia dentro de uma empresa? Um problema é uma oportunidade de melhoria. Então, quando você tem algum indicador, alguma coisa que está saindo fora ali do controle, do que você espera, isso é um problema. Ponto, tá? Mas esse problema, ele gera vários efeitos. E o efeito é o resultado ou o impacto observável de um problema. Então a gente sempre entende, a gente sempre sente que esse problema ele chegou até nós através dos efeitos dele. Mas não necessariamente a gente tem que atacar os efeitos dele para resolver o problema. Muitas vezes a gente ataca o efeito porque o efeito ele está prejudicando a qualidade do produto ou serviço, a satisfação do cliente, mas a gente tem que entender se a gente só atacar o efeito, o problema vai continuar.
tá? E um problema, ele solta vários efeitos. Então, vamos dizer que o nosso problema é a árvore e o efeito é a nuvem. Então, eu peço que vocês tenham a mente bem aberta, tá? Porque justamente eu vou usar alguns exemplos lúdicos para vocês entenderem todo o contexto, tá? Então, quando a gente fala que um problema ele pode ter vários efeitos, é justamente porque às vezes a gente visualiza ali o impacto do problema só através dos efeitos. Então, um exemplo aqui, esse jovem aqui, ele quer enxergar atrás da árvore, mas ele está vendo só as fumaças, ele não consegue enxergar. As fumaças são os efeitos, ele só está enxergando as fumaças, ele quer tirar a fumaça. Mas o que está gerando a fumaça? O problema, a árvore. Então é a árvore que está soltando as fumacinhas ali que ele não consegue enxergar, né? E aí, o que o pessoal faz normalmente? O pessoal ataca o efeito. Ou seja, ele chegou aqui, colocou um ventilador, tirou um pouquinho a fumacinha. Beleza, nossa, melhorou um pouquinho ali, ou seja, ele não está sentindo efeito. Mas o efeito, o problema continua soltando efeito. Isso é natural. Então, se a gente enfrentar apenas o efeito, vai se transformar provavelmente num looping eterno, né? A gente vai ficar só atacando efeito, 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 e o problema ele vai continuar gerando efeito e a gente vai atacando efeito do problema para não chegar até o cliente. E às vezes assim, o que acontece? Muitas vezes eu vejo colaboradores que trabalham full time o tempo inteiro atacando efeito, cara. Então, tipo, como assim, Gabriel? Apagando incêndio, né? Apagando incêndio. Só que, olha um exemplo bem bobo. Teve uma empresa que eu trabalhava que tinha um colaborador que ele ficava, quando chegava em contas a receber, tinham informações que o comercial colocava errado. E essa pessoa de contas a receber, como ela tinha que receber as contas do cliente, ela tinha que correr atrás do cliente buscando essas informações. E ela ficava muito tempo. Ela basicamente ficava o tempo inteiro dela só entrando em contato com os clientes, mudando as informações que estão no sistema. Ela tinha que ficar organizando as datas de cobrança. Então, era uma pessoa que ela realmente ficava só atacando o efeito. Por quê? Porque o problema, a causa do problema, era quando o comercial colocava as informações dentro do sistema, colocava errado. E aí, como que se organiza isso? Como que se ataca essa causa? Aí vem uma outra solução. Mas se o comercial colocasse sempre certinho os dados no sistema, o que ia acontecer? Ela que estava lá na ponta, enquanto a receber, ela não ia precisar ficar atacando esses efeitos. Por quê? Porque já iriam vir os dados corretamente. Então, isso acontece muito nas empresas. Assim, é onde a gente vê muito ganho. A gente entender, talvez a tua atividade, você olha o mapeamento e diz assim, puxa, talvez a tua atividade seja só tá atacando efeito, tá? E acontece bastante, tá? Nossa, acontece muito. Agora aqui eu já pensei que aqui também acontece. Justamente. E aí o que acontece, tá? As pessoas elas entram nesse looping aqui. Elas atacam o efeito e o problema continua e elas ficam só trabalhando, atacando efeito a vida inteira, né? Então a gente tem que cuidar muito com isso, tá? E como cuidar da causa, né, do problema. O que a gente tem que fazer? Tem que atacar a causa do problema, como você falou, Nilva. E a gente pensando que o nosso problema é a árvore, a gente tem que cortar as raízes dessa árvore para ela morrer. Muitas vezes, o nosso problema, para ele acabar, a gente não precisa atacar todas as causas. Às vezes a gente só precisa atacar algumas causas raízes, alguma raiz, a gente cortar só alguma raiz que essa árvore já vai morrer. Mas muitas vezes a gente tem que atacar todas, né? Mas basicamente a gente cortando a árvore, que é o problema, os efeitos eles vão sumir. E aí vão sumir realmente. Esse que é o importante. Então você só resolve totalmente ali os efeitos, só tira totalmente os efeitos a partir do momento que você ataca o problema, tá? Então, um exemplo muito prático, né? Um exemplo para a gente conseguir absorver o conteúdo. Eu tenho muita dor de cabeça e me sinto cansado todos os dias. Isso é um efeito ou um problema? É um efeito. Isso é um efeito. E aí, o que as pessoas fazem? Elas não questionam muitas vezes, elas só ficam tomando burnout aí, já. o burnout. Elas só ficam tomando remédio, elas só ficam querendo dormir mais, mas elas não entendem por que elas estão com isso aqui.
Talvez se elas se questionarem, elas pensam, poxa, eu tô sobrecarregado no trabalho. Por isso que eu tô com dor de cabeça, que eu tô desgastado, isso que tá me causando tanta coisa, tanto problema. E ele realmente é o problema. Ou seja, tem pessoas que tá sobrecarregado no trabalho, que é esse o problema, que gera dor de cabeça, que toma remédio, mas continua sobrecarregado no trabalho. Esse é um looping que as pessoas ficam eternamente. Por quê? Porque ela tá sobrecarregada no trabalho. A dor de cabeça ela vai voltar, porque como que eu posso dizer, a pessoa ela não tá saudável mentalmente, ela não tá dormindo bem, ela não tá fazendo nada corretamente. Ó, outro looping, a pessoa tá cansada e ela basicamente vai dormir mais, mas ela continua sobrecarregada no trabalho. E aí, qual que é o problema? Você não tá atacando o efeito, o problema. O problema disso é realmente você não atacar o problema, você só atacar o efeito. E aí você fica atacando o efeito, mas aí você continua sobrecarregado no trabalho. E aí a dor de cabeça vai, volta, o cansaço vai, volta. E aí por isso que as pessoas ficam em burnout. Porque elas não entendem a causa raiz do que Aham. tá deixando elas em burnout. Então, assim, delas ficam atacando só o Nada que uns efeito. 10 dias numa praia, assim, né? É, Pé na justamente. areia, fosse resolver, né? É, Justamente. Às vezes um passeio em família resolve. Aham. mas sabe que quando eu também estudei o Seis Sigma, era sempre uma discussão, né? Que tu tinha que atacar, tu tava com um problema, daí tinha que seguir dois caminhos sempre, um bloqueando o efeito e um outro caminho tu em tratar a causa raiz. Por exemplo, tu vai caminhar numa praia, tudo bem, tô tranquilo lá. Mas quando tu voltar pro trabalho, o burnout vai voltar na próxima semana de novo, né? Isso não resolve. Isso mesmo. E, cara, é isso que você falou. Não necessariamente você não tem que atacar o efeito. Vamos dizer, igual aqui. Você vai continuar com dor de cabeça? Não, toma um remédio. Mas entenda o que está gerando a dor de cabeça e ataca. E numa empresa é igual. Pô, você tá com um cliente insatisfeito. Pô, ataca ali o efeito para deixar o cliente satisfeito e aí resolve o que tá deixando ele insatisfeito. Então, tipo, só que a galera não entende a diferença dos dois, assim. Esse é o maior problema no meu ponto de vista, porque ele só fica aqui, ó. Entendeu? A, Fica ten... tomando remédio. a tendência é você só atacar o que tá chegando até você, não a causa dele. E aí que é o problema, né? Então, quando os fornecedores eles estão reclamando, vamos dizer assim, eu tenho um monte de fornecedor reclamando. Isso para vocês é um efeito ou um problema? Ok. É um efeito. Por quê? Porque basicamente a gente pode estar atrasando o pagamento dos fornecedores. E esse atraso do pagamento é o problema, que causa o efeito deles reclamarem. Então, assim, não adianta eu ter um monte de reclamação chegando e eu ir resolvendo cada reclamação. Mas ao mesmo tempo eu continuar atrasando o pagamento, entendeu? Então, tipo, vão vir outras reclamações, é natural. Então, quando a gente vê ali o pagamento atrasado, né, é um problema. E aí tem as multas contratuais. Aí o que as pessoas fazem? Pagam a multa. Beleza, mas se eu não entender por que eu estou atrasando o pagamento, eu vou entrar num looping eterno. Eu vou atrasar o pagamento, vou pagar multa, vou atrasar. Por quê? Porque isso daqui é só um efeito, né? Ah, o pagamento está gerando reclamação. Legal, vou resolver a reclamação, mas se eu atrasar o pagamento de novo, vai continuar a reclamação. Ou seja, um outro looping, né? Por quê? Porque eu só estou atacando o efeito. Eu não estou entendendo por que o pagamento está em atraso. Então, você entender por que o pagamento está em atraso é você entender, poxa, atrasou, impactou, mas em qual parte do processo que está a causa desse problema. Então, esse que é o difícil. Hein, Gabriel, e sempre tinha uma dúvida, né? Que Deus já. Quando é que a gente começava a análise de causa? Aqui nesse exemplo é bem interessante. O pagamento atrasado pode ser um efeito para uma outra análise, por exemplo, o sistema está mal configurado, ou ele é sempre um problema e o sistema mal configurado é o segundo porquê da análise, né? Ó, no meu ponto de vista, Uhum. o pagamento atrasado ele gera um indicador. Você vê o valor Uhum. atrasado. Ele é um problema. Gerou indicador, é um problema Agora, o interessante. sistema falhou. É a causa do problema. E Uhum. agora que a gente está falando é uma causa potencial. Por quê? Porque ela tem o potencial de ser a causa raiz.
A A gente não pessoa sabe se não ela ainda é causa entende raiz. a causa. Então, assim, quando você vê, o NPS está baixo, o índice de satisfação do cliente está baixo, cara, isso é um problema, né? Então, sempre variando ali a parte de indicador. Ah, Gabriel, mas por que que percentual de reclamação não é um problema? Cara, aí você pode pensar numa forma diferente. Eu tenho uma área que é só de reclamação, tem 10 pessoas que atendem só reclamação. A reclamação geral da empresa está muito alta. Prova que o indicador ela pode se tornar um problema. Mas aí eu vou ter várias causas de reclamação. Mas nesse exemplo, não. Só que aí que tá. Vocês vão entender tudo isso depois que eu explicar o que é causa raiz, causa potencial. Só que isso é complexo. E é o básico, cara. É o feijão com arroz. E que eu via que a galera se formava e não entendia. E aí, por isso que não aplicava as coisas, sabe? Então, cara, não ter visibilidade dos indicadores da área. Isso é um Posso problema? interromper um pouquinho, Claro, Gabriel? por favor. Então, você falou em NPS, eu lembrei, né? Que aqui, às vezes, a gente só sabe se tem alguma reclamação quando vai para a ouvidoria, não reclame aqui. Uhum. E eu já determinei que rematrícula e avaliação, por exemplo, vai fazer em março, junho, setembro e final de novembro e dezembro. Uhum. E aí, não está sendo feito isso. Então, qual que é a solução aí? O efeito é que está tendo evasão, está tendo muito problema e tal. Mas o que eu tenho que fazer? Trocar o funcionário, então, né? Que não está fazendo, né? Depende, você vai ter Já que foi colocar. determinado. Aí que tá, você tá pulando etapas. Tô, né? Por quê? Porque você vai ter que entender quais são as causas potenciais. Você vai colocar o teu problema na ponta do diagrama de Chikawa. E aí você vai ver dentro do diagrama de Chikawa, você vai colocar pessoas, tecnologia. Você vai entender depois no final desse curso o que você tem que fazer. Mas você está pulando etapas, porque você já está colocando a causa potencial, a causa raiz, como se fossem as pessoas. E é o bem comum, é bem normal as pessoas fazerem isso, pular etapas. E aí o que acontece? A partir do momento que você pula etapas, você pode estar atacando uma causa raiz que não é a verdadeira. E aí você vai ficar com o problema continuando, gerando retrabalho, enfim. É pessoas, ferramentas e processos, né? É o que você fala no curso. Ó, quando a gente fala que não tem visibilidade dos indicadores da área, para vocês isso é um efeito ou um problema? Então, eu vejo muito líder chega para mim e diz, Gabriel, eu não tenho indicador, eu não consigo gerenciar minha Dashboard, área. né? Isso para vocês é um efeito ou um problema? Eu vejo como um problema, né? Ó, Eu vejo como um problema. mas vocês É um conseguem... efeito. Porque É assim, alguma coisa que não foi feita, uma né? pergunta assim, ó, vamos pensar assim. Ah. Eu não tenho visibilidade dos indicadores da área, mas o que isso causa? Qual é o indicador relacionado a não ter visibilidade dos indicadores da área? Ele não é um problema. Por quê? Porque se você for ver, se você questionar, ele vai dizer assim, pô, eu não tenho os processos da minha empresa estruturados. Por isso que eu não tenho os indicadores. Então, assim, tem muita coisa. Só que isso você vai questionando e você vai entrando em porquês, você vai dando um passo acima, assim, né? Então, um exemplo aqui. Não ter os processos estruturados faz com que eu tenha falta de controle. É por isso que eu tô assim, viu, Gabriel? Com problema no caixa aqui. Não, é interessante que assim, não ter os processos visíveis é uma análise de efeito problema da área de processos, é bem interessante. Eu falaria direto com o problema e a causa dele é má gerenciamento, Falta de decisões processo, incorretas, né, Rodrigo? o efeito de não ter visibilidade de indicadores. Bem interessante. Ó, pensa assim, eu tenho uma empresa, mas eu não tenho estruturação nenhuma nos processos. Ou seja, eu não tenho padronização, eu não tenho indicadores, eu não tenho nada. Dos 100 processos que eu tenho, nenhum tá mapeado. Já tá um indicador do problema. Mas aí, eu digo assim, toda vez que vem a auditoria, né, vem a falta de controle, eu faço a não conformidade, mas os processos continuam desestruturados. Beleza. Eu não tenho a visibilidade dos indicadores da área. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui os indicadores da área, mas os processos eles vão continuar desestruturados. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter indicadores que as pessoas vão executar os processos da maneira que elas querem. E aí, esses indicadores, esses dashboards, eles vão ser jogados, eles não vão ser utilizados, que é o que mais acontece nas empresas.
E aí você fica aqui que os processos continuam desestruturados, não tem nada, mas aí eu continuo aqui com auditoria, não conformidade, continuo gerando dashboard sem conexão com os processos, nem nada. Então, assim... Ô, Gabriel, se puder interromper, que isso aí é um ponto muito chave para mim, né? Então, para mim, foi a essência de eu ter estudado o teu material. Porque, desculpa, Nilma, vou dar uma viajada aqui. Não, pode ficar à vontade, eu acho bom. O que acontece, né? Eu ao longo dos meus... Eu sou Black Belt faz mais de 10 anos, né? E eu me tornei Black Belt exatamente depois que eu apanhei de uns 10 projetos na fase de medição. De 10 projetos, eu consegui avançar uns 3 numa empresa com a qual eu trabalhava. E eu ali, naquele momento, eu decidi, cara, eu vou jogar o Medir, que envolvia mapeamento de processo, definição de indicador, lá antes de tudo. Antes do... Eu joguei lá no início. Eu vou definir todos os indicadores das empresas, eu montei o processo. Agora, com o método RAP, ele me abriu muito mais eu estou aprendendo muito como posicionar os indicadores. E eu joguei o Medir ao ponto de ele ser a primeira etapa do meu processo, antes mesmo de definir, que ali eu conseguia definir um project chart muito mais acurado, um direcionamento muito mais acurado do que eu iria atacar. Claro, eu fazia a validação da etapa de medição, mas eu joguei Medir lá, porque eu não conseguia mais vencer dentro do prazo, começava a ter uma série de problemas. Né? E daí, até observando o teu método, porque é bem essa sequência. Eu não tenho indicador. Na verdade, é exatamente esse exemplo que tu trouxe. Tu botou indicador, falta de visibilidade de indicadores como problema. E esse era o problema que eu tinha. Porque, vou dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa que fazia absorvente feminino. Falta de visibilidade é um dos efeitos, né? Um defeito. E o problema estava por trás, o mapeamento do processo. Então, eu fazia absorvente feminino. E eu queria, eu precisava, ter um projeto lá que eu ia reduzir menos de 5% de quantidade de celulose que vinha dentro do absorvente. Isso ia trazer um retorno de 3 milhões de anos. Imagina quantas pessoas eu poderia contratar com 3 milhões de anos numa empresa. E daí eu fui no projeto, fez tudo, vai para cá, definimos isso aqui, dá para melhorar, não vai ter impacto no cliente. Tem que reduzir a variação, né? Que na verdade reduz a variação e você consegue baixar é um projeto bem feitinho mesmo, bota feitinho e reduz o target. Chegou na hora, eu tinha um problema de apontamento do cara da paleteira que ia entregar a celulose na máquina. E para aquele processo eu estava mapeado, sabe? E aquilo lá ia trazer um retorno, a gente teve que gongar. Gongar a gente chama de tirar fora o projeto, aquele gongo do japonês, assim. Que o cara decidi gongar o projeto e, cara, a partir daquele momento eu falei assim, olha, eu não acredito que eu perdi por causa disso. E não tinha sistema, eu ia demorar uns 6 meses para implementar, eu ia fazer fiz um 6 Sigma, todo sem sistema de medição, e daí eu botei na minha cabeça, como filosofia de vida, mapeamento de processo, elaboração de indicadores fidedignos, acurados, no início, antes de começar a pensar em portfólio de projeto. Cara, sabe qual que é a tua visão, Rodrigo? Ela tá certa. Por quê? Porque hoje, se você é formado em Lean Six Sigma e você chega numa empresa que tá toda mapeada, que tá estruturada, que tá com indicador, cara, é muito mais simples de você definir um problema. Porque você vai ver aonde que tá tendo instabilidade no processo, ou aonde que tem indicadores que não tá dentro da meta, fora da meta. E aí, com o mapeamento de processo, você vai identificar, você vai mensurar esse problema, vai identificar em qual parte do processo está a causa e já atacar. Só que o que acontece, cara? Você pegar e mensurar antes do definir, o que você está fazendo? Que não é errado, mas o que você está fazendo? Você está pegando dados para você definir um problema através de dados, para você não chegar no mensurar e não se arrepender, e não pegar algo que não era um problema ou que pode ter uma variação que você não levava em consideração. Mas aí, qual que é o lado negativo disso? Porque o lado positivo do Lean Six Sigma é justamente você definir um problema que impacte no teu cliente.
Então vamos dizer assim, é eu chegar para um dono de uma empresa e dizer assim, qual que é o teu maior problema? Pá, cara, hoje meu maior problema. E você saber questionar e entender o que é um problema. Ah, meu maior problema é, é X coisa. Ah, então vamos focar. Inadimplência aqui. Inadimplência, vamos dizer. Inadimplência é um problema. Inadimplência é um problema, tem indicadores, você consegue colocar os indicadores, o dinheiro que você está perdendo, considerando inflação, considerando todo o envolvimento. Isso é um problema. E aí o que acontece? Se você sabe que o problema da Nilva é inadimplência, você já define aqui e aí você foca só naquilo da Nilva. Agora, a partir do momento que você vai no mensurar aqui, antes de definir o problema, você toma a frente e você define alguns problemas. Isso é bom, mas talvez não seja o que a Nilva espere, entende? Esse que é o maior cuidado. Mas toma tempo, por isso que eu não sei, assim, no meu conceito, na minha metodologia, eu sempre busco colocar o mapeamento de processo, a arquitetura, de uma forma estruturada antes do projeto de melhoria contínua. Sabe? Cara, começa por aqui para depois a gente ir para lá. Qual que é o problema? Algumas vezes tu vai atacar um problema, tu vai entender que é um problema da Nilva e a causa está muito obscura, sabe? Cara, não quero subjugar o Brasil, mas principalmente aqui, quando tu vai para fora fazer um projeto, eles são muito mais claros, eles já mapearam, já estruturaram, já tem indagação, algumas falhas meio básicas. Assim, por isso que ele tinha uma questão meio cultural aqui do Brasil, mas é uma opinião minha, né? Cara, mas você ter essa visão porque realmente, vamos dizer assim, você já viu uma empresa que tem a área de melhoria contínua, mas não tem a área de processo? Não. Eu não quero só fazer processo, eu quero montar um escritório de processo. Na verdade, eu já vi, mas o processo era feito muito mal, era muito mal executado por uma outra área. Tá? Tinha um analista, cara, chamava, como é que era o nome? Analista de fluxo de trabalho, o analista de workflow. Cara, processo, e era engenharia de processo que precisava, né? Então, mas enfim, era um caso muito pontual, era, mas a empresa era muito complicada. Eu assumi lá como gerente de produção para organizar isso até. Mas eu já observei, mas estava errado, estava totalmente equivocado. Não deve existir uma empresa sem processo como ele. É que pensa assim, ó, hoje quando você olha numa empresa e qual que é a estrutura ideal? Você criar uma área de processos, mapear os processos, com os mapeamentos feitos, você padronizar com documentação, você levantar indicador, você definir metas smart, você gerenciar essas metas através de um programa de excelência operacional ou, enfim, de qualquer forma de gerenciamento. E aí, criar uma área de melhoria contínua que tenha o foco em melhorar. Mas aí, o que acontece? Se você for ver a área de processos, ela a área de melhoria contínua é cliente da área de processo. A área de processo, ela dá embasamento para a melhoria contínua trabalhar. E aí, o que você vê? Não que melhoria contínua não consiga trabalhar sem metodologias de processo, tanto que o Lean Six Sigma tem. Mas, você vê que a maior dificuldade de quem puxa projetos Lean Six Sigma é realmente não ter processos bem definidos e estruturados dentro da empresa. Ou seja, você já entendeu isso e você já mapeia e aí você faz o projeto de Lean Six Sigma. Mas pode muito bem fazer sem mapear também, tá? E aí muito voltado a resultado, assim. Então, eu trabalhei numa empresa que a área de melhoria contínua e processo eram bem separados, era até errado, assim. E a melhoria contínua era aquele negócio, assim, definir o problema com o diretor, já sair matando o problema, de provar com o indicador, já ia pro outro. E ela trazia muito ganho para a empresa. Mas ela era voltado a atacar ali e fazer um negócio, tipo, como se fosse um operacional da melhoria contínua, assim, sabe? Tá. Mas valeu, desculpa a viajada ali, meu. Imagina, fica à vontade. E eu que troquei de sistema de gestão acadêmica aqui para o TOTS e não realinhei os processos antes. Então, sabe, trocando pneu com carro andando, tá assim. Isso é um problema que também as empresas fazem muito, né? Muito, Que é o quê? Na verdade,
o certo seria fazer um mapeamento, definir os dados de entrada, fazer uma arquitetura de dados e aí você jogar esses dados para dentro do TOTOS. Porque daí no fim você vai ter todos os cálculos prontos, vai ter dashboard. Só que é muito comum as empresas chegarem e implementar sistema. E aí vai criando um Frankenstein, né? Exatamente, Gabriel. Também o ciclo do erro, o ciclo do demônio que eu vi nas empresas, comprava sistema. E daí aqui era muito comum, eles estabeleciam um setor de melhoria contínua para melhorar aquela situação, comprava o sistema, daí já jogavam para Gucci. Tem um problema, gravidade, urgência, tendência. E daí eu trabalhei em cima daquilo, e eu disse, poxa, isso aí está no final. Isso é uma das ferramentas que estou essa da lista, não é? E assim, o maior problema disso é que muitas vezes as pessoas não sabem o que é problema, causa e efeito. E aí mistura tudo dentro de um Gucci. Exatamente. Aqui eu ainda pago muito isso é o que mais dói. Isso é o que mais dói, porque daí você não sabe o caminho que você está indo, entendeu? Exatamente. Tipo, vamos dizer assim, é diferente de você pegar, definir o problema, levantar um monte de causas e você colocar todas as causas daquele problema dentro da Gucci. E aí você saber, relacionado a esse problema, qual que eu vou priorizar? É diferente. Agora, se você joga um monte de coisa embaralhado, sem ter um caminho, é aí que é a maior falha, assim, que eu vejo, sabe? Não, mas eu achei muito interessante esse negócio dos indicadores terem um efeito de uma causa, o efeito do problema da inexistência do processo. Achei excelente. Porque vocês pensam assim, eu não tenho visibilidade. Tipo, isso com certeza você não tem visibilidade por algum maior problema, alguma coisa que não tá te deixando ter visibilidade, né? Tá, e aí como que a gente foca no problema e não no efeito? Esse que é a chave, aí que a gente tem que se atentar. A gente tem os problemas potenciais, ou seja, é o que tem o potencial de ser o problema raiz. Então, é basicamente eu olhar para o meu problema, que é a árvorezinha, e eu quero matar ela, e eu olhar assim, essas raízes, será que eu corto, não corto? Será que isso aqui é uma causa raiz ou não? Então, a causa potencial, ela está entre o problema e a causa raiz. Ela tem o potencial de ser a causa raiz. Então, aí que entra a grande jogada. Porque causas que têm potencial de ser causas raízes, entre elas e as causas raízes, o que muda são as análises que a gente faz. Então vamos dizer assim, se você define as causas potenciais de um problema, e aí você coloca uma lista de causas potenciais, você pode fazer 5 porquês, você pode fazer análises gráficas para provar que elas são as causas raízes. Ou seja, antes de eu atacar, de eu sair agindo, eu entender realmente se faz sentido e se está de acordo com o meu problema. Então, esse é muito o que eu estava falando com o Rodrigo. Hoje, uma das maiores falhas da área de melhoria contínua é justamente não entender o que é uma causa potencial, uma causa raiz, um efeito e um problema, e colocar tudo na mesma lista para atacar. E aí você não sabe o caminho que você está indo, o teu resultado final. Aí normalmente a área tenta focar em resultado final, eliminação de desperdícios, redução de custo. Mas aí eu te pergunto, se você fez um monte de ação e você trouxe redução de custo, o teu problema ele deveria ter sido definido como alto custo da operação. E aí você levantaria as causas potenciais voltadas ao alto custo da operação. E aí as tuas causas potenciais seriam muito mais destinadas àquilo. Agora, se você busca um monte de melhoria, faz um bolo, cria uma lista e aí você começa a atacar elas, você está tirando para todos os lados. Então, essa é a diferença do Lean Six Sigma, né? É por isso que eu acho incrível. Então, a causa potencial, analisada e provada, ela se torna a causa raiz, tá? Então, é muito importante a gente frisar que um problema ele pode ter diversas causas raízes. E aí que tá uma sacada que a galera não entende. Você pode ter um problema que tem 10 causas raízes, mas muitas vezes você atacando 8, 6, você já resolve 80% do teu problema, que é o que você precisa. Só que o que a galera não entende? Que às vezes você tem um problema que você tem 10 causas raízes e você só quer atacar uma. Igual você, Nilva, vamos pensar assim. O meu problema é certa coisa. Eu tenho que trocar as pessoas. O que você fez? Você focou em uma causa potencial.
Mas tá será aqui, que ó. era isso, né? Mas aí Só... que tá, será que é isso? Será que é só isso? Ou será que é isso? Porque ela é uma causa potencial. Então, Sim. você tinha que levantar todas as possíveis causas e analisar se é realmente as pessoas. Aham. Porque assim, quando você vê a liderança, isso acontece muito. Ah, são as pessoas porque tem que mudar o mindset. Mas aí quando você coloca no diagrama de causa, você entende que a realidade é outra, né? Uhum. E como que eu defino as causas potenciais de um problema? Aí entra o diagrama de Chikawa. Então, o diagrama de Chikawa, você vê muito que as pessoas colocam efeitos aqui. Chama de diagrama de efeito e causa, tal. Se você quer atacar um efeito e você vai levantar as causas potenciais desse efeito, para mim não faz tanto sentido. Vai ter literatura que escreve assim. Eu não sou uma pessoa que porque alguém escreveu eu acho que é 100% certo. Eu tenho uns pensamentos muito bem firmes e assim, pode vir um livro aqui escrito do Michel Porter, mas pra mim, se colocar o efeito aqui, eu não vou acreditar, eu vou dizer, não, beleza, o cara foi inteligente, mas nesse momento eu não aceito. A gente joga no mesmo time, cara. Os caras dizem assim que, cara, metodologia é feita pra tu não inventar. E, cara, mas se eu achar que tá errado, me Cara, desculpa, eu vou questionar. pelo contrário, metodologia é feita pra você moldar e inventar, cara. Também Tipo, acho. você colocar na prática e você ver o que te funciona e o que não funciona. Se fosse assim, nós ia estar ainda na década lá de 90 com as mesmas metodologias até hoje, entendeu? Cara, se tiver um livro que diga isso, eu agradeceria se tu me desse o nome, porque eu tô louco pra falar pra um monte de gente. Cara, eu digo assim, ó, só que aí que tá, Rodrigo, a grande sacada é você perguntar, cara. Ah, Aham. tem que ser assim, mas por quê? Ah, porque tá no livro. Mas, assim, pensando na prática, por quê? Por quê? Por quê? Cara, a galera Uhum. quebra, entendeu? Porque Uhum. muita coisa eles defendem porque eles já ouviram falar, porque, na empresa que eu trabalho tem que ser assim. Não, você tem que ser que o profissional de processo ele tem que ser uma pessoa questionadora. Ela não pode Uhum. aceitar uma coisa que está escrita sem questionar. Então, tipo, eu sou Uhum. muito assim. E, pode colocar efeito aqui? Legal, se você quer atacar um efeito, coloca dor de cabeça aqui. Uhum. Como que eu vou Uhum. atacar minha dor de cabeça? Daí você coloca aqui, material, vou tomar remédio. Sei lá, tipo, De sei lá, pra pirona. mim, falta de Essa, remédio. mas. Sei E lá, aí tipo, é. Desculpa, senhor. desculpa, podem falar. Não, não, porque começa a surgir causas assim, falta de pirona, falta de paracetamol, É. falta de remédio. E é bem claro, quando começa a ver uma matriz trabalhando em cima do efeito, um escala trabalhando em cima do efeito, começa a ver causas dessa natureza, né? Mas você sabe o que eu vejo, cara? Que muitas vezes o pessoal coloca o problema aqui e chama defeito. Porque não sabe a diferença dos dois, cara. Uhum. Então, tipo, tem vários casos que eu tenho visto, assim, e gente, tipo, que trabalha com isso há anos, assim. Uhum. Mas beleza, eu vi também escolas que colocam efeito. Assim, você quer atacar um efeito e fazer diagrama Chikawa? Legal. Mas, pra mim, faz sentido atacar o problema, não o efeito do problema. Então, eu sempre coloco o problema aqui e eu coloco esses 6 ambientes, tá? Por quê? Porque daí eu posso levantar as causas potenciais na visão desses 6 ambientes. Então, Uhum. vamos lá. Eu tenho a sobrecarga de trabalho, que é meu problema que a gente desenvolveu lá atrás. Voltado à medida. A medida, como que eu meço? Eu não tenho a visibilidade das atividades que eu tenho na empresa, não tem mensuração dos esforços da empresa. Então aqui pode ser uma das causas, ó, e se você for ver, lá era o efeito, aqui já pode ser uma causa de um problema. Então pra você entender assim, depende muito de cada contexto e isso, às vezes as pessoas elas querem padronizar. Mas às vezes não é padronizável, porque às vezes uma causa potencial ela pode ser o efeito de algum problema também. Então você tem que analisar muito isso, tá? Então aqui no caso eu estou sobrecarregado, eu não tenho visibilidade das minhas atividades e eu não consigo mensurar. Esse pode ser uma voltada à medida. Material. Eu não tenho nenhum sistema de gerenciamento de atividade, que faz com que eu também não consiga mensurar, já está conectado. Voltado à máquina. Meu computador é devagar. Isso daqui faz com que eu fique sobrecarregado também. Meio ambiente. Nossa, o meu ambiente de trabalho é muito pesado, cara. Todo mundo reclamando, ninguém tá feliz. Isso me traz sobrecarga também. Método. Metodologia incorreta no gerenciamento. Pô, meu líder, as pessoas que estão junto comigo, eles gerenciam suas atividades todas erradas. Isso não tá legal, o método não tá certo. E as pessoas, a liderança é ruim. Então, o que acontece?
A grande sacada do diagrama de Chikawa, eu já vi gente que levanta um monte de causa do problema e classifica dentro do diagrama de Chikawa para dizer, isso aqui é voltado... Cara, a grande sacada do diagrama de Chikawa é justamente você enxergar o teu problema aqui e você visualizar as causas potenciais do teu problema em 6 dimensões. Por quê? Para você garantir que você levante todas as causas potenciais do teu problema. Porque quanto mais você levantar, mais por garantia você vai realmente ter certeza de que você vai atacar a maior quantidade de causas raízes possíveis. Se você levantar poucas causas potenciais aqui, na hora de fazer um plano de ação, você pode esquecer uma causa raiz, que é essencial, e o teu problema continuar. Então, o diagrama de Chikawa ele tem esse objetivo, de trazer 6 visões diferentes de possíveis causas raízes, ou seja, causas potenciais, tá? E aí, a gente pensando assim, a gente já definiu nossas causas potenciais, ou seja, aqui eu adicionei numa reunião, em conversa, eu adicionei o que pode estar sobrecarregando a pessoa. É uma causa potencial, ela acha que tem isso, ela tem potencial para ser algo. E aí eu coloco o quê? Eu coloco essas causas potenciais, eu posso fazer uns 5 porquês, eu posso analisar através de gráficos, mas aqui um exemplo de 5 porquês. Eu não tenho visibilidade das atividades. Isso faz com que eu fique sobrecarregado, porque eu vou aceitando as atividades e daí me sobrecarrego. Tá, mas por quê? Porque eu não desenvolvi. Tá, mas por quê? Porque não deu tempo de eu desenvolver. É uma causa raiz. Primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que trazer visibilidade, você vai ter que trazer ações para visualizar as suas atividades. Nenhum sistema de gerenciamento de atividade. Mas por quê? A empresa não tem orçamento. Esse orçamento, Gabriel, vai mudar? Tem previsão para mudar, para a empresa contratar um sistema? Não tem. Cara, adiciona que tem essa causa aqui, que pode ser uma causa raiz, mas que não vai ser atacado porque a empresa não tem dinheiro. Ponto. O que você tem que fazer como um gestor de projeto de Lean Six Sigma? Você colocar que não atacou essa causa aqui porque a empresa não tem orçamento. Ou seja, uma parte do teu problema ela pode continuar. Então, as pessoas elas podem continuar se sentindo sobrecarregadas porque o sistema de gestão da atividade não vai ser implantado. Ou não, ou talvez ele realmente não tenha tanto impacto, né? Não tem a mensuração do esforço, que a gente levantou aqui, ó. Então, tudo isso aqui a gente levantou aqui, ó. Não tem mensuração de esforço. Não ter mensuração de esforço. Mas por quê? Porque eu não tenho controle de tempo. Você não tem controle de tempo? Isso daí é uma causa raiz. Vamos mensurar o esforço. Vamos trazer visibilidade para as atividades. Vamos entender como fazer isso. Vamos atacar isso. O computador lerdo. Você vai questionar a pessoa. Isso aqui nem é real, nem está afetando nada. O ambiente de trabalho é ruim. Um colega está infeliz, por isso que está um ambiente ruim. Isso aqui é um problema familiar, não vai entrar no projeto. Então, ou seja, tudo que você levanta no diagrama de Chikawa, você tem que questionar. Why, por quê, até chegar na causa raiz. Isso aqui é um exemplo bem lúdico, bem simples, tá? Mas sempre tem que ser questionado, sempre com dados também, buscar informação, né? Por quê? Porque a causa potencial que está no diagrama de Chikawa, ela vai ser da boca para fora muitas vezes. E é o questionamento pós isso que vai filtrar, tá? E aí, pessoal, vocês tendo a causa raiz definida, a causa raiz que a gente definiu com 5 porquês, aí sim você vai priorizar as causas raízes. Então, vamos voltar um pouquinho aqui. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. A gente entendeu que aqui... Vou voltar mais um pouquinho. A gente entendeu o que aqui nesse momento? A gente entendeu que a gente enxergou os efeitos, né? A gente tava com dor de cabeça e a gente entendeu que o nosso problema era sobrecarga, eu tava sobrecarregado no trabalho. E aí, para eu acabar com esse efeito, eu tive que entrar com o diagrama de Chikawa, definir as causas potenciais, fiz 5 porquês para entender todas as causas raízes
E aí eu entendi todas as raízes do meu problema, todas as causas raízes do meu problema. Mas, como eu falei para vocês, às vezes para você matar o teu problema, para você matar a árvore, você não precisa cortar todas as raízes. Você não precisa ter um monte de esforço desnecessário. Você corta algumas raízes principais que a árvore vai morrer. E aí que vem a sacada. Quando você chega aqui aonde eu estava apresentando para vocês, nesse momento aqui, vocês já definiram a causa raiz. Aqui vocês definiram a causa potencial, né? Aqui vocês definiram a causa raiz. E aí você vai entender quais causas raiz você vai atacar. Porque pode não ter a necessidade de atacar todas. E aí que você utiliza uma matriz de esforço e impacto. Então, a causa raiz que tiver um alto impacto, ou seja, ganhos grandes, e um esforço pequeno, eu vou priorizar. É essa causa raiz que eu vou fazer um 5W2H, um plano de ação, e vou atacar. Agora, a causa raiz que tiver um baixo impacto e um alto esforço, eu vou descartar. Por que eu vou atacar essa causa raiz, sendo que do meu problema, ela é a que menos impacta, ela impacta pouquinho e ainda vai exigir um monte da minha equipe, vou descartar. A causa raiz, que ela exige, que ela tem alto impacto, mas tem alto esforço, ela é um projeto. E aí que tá a sacada. Chega em alguns momentos no projeto Lean Six Sigma que ele vai gerar outros projetos grandes. E aí que é o erro da galera. Quando você define um problema, se você não tem visibilidade nenhuma das causas potenciais do problema, muitas vezes as causas raízes elas são projetos grandes. E aí que a galera erra, porque define um problema errado, não define as causas potenciais certas, chega na causa raiz, vai identificar que a causa raiz é a implantação de um sistema que nunca vai ser implantado. Aí acabou o projeto, entendeu? Eu lembro que o meu primeiro projeto, eu errei, eu falhei. Isso faz muitos anos, mas eu errei. E ele me trouxe muita visibilidade. Foi um projeto que era de notas fiscais numa empresa de 120 mil trabalhadores. As notas fiscais estavam sumindo. E aí, olha só, as notas fiscais elas estavam sendo ingressadas fora do prazo. Cara, era um problema ótimo. Nossa, percentual de nota fiscal é ingressada dentro do prazo. Então, a maioria estão sendo ingressadas fora do prazo. Nossa, vou trazer ganhos enormes para a empresa. Pessoal, se você questionar o problema, ele é um problema, mas se você questionar as causas potenciais, você já vai pensar, pô, vem a nota fiscal do fornecedor. Ela vem muitas vezes pelo portão de entrada. O pessoal pega a nota fiscal, nem sobe no sistema e deixa jogada. Era física a nota fiscal. Ou seja, você questionando, você já pensa, olha o tamanho do problema que eu tenho. Olha a causa potencial desse problema. É eu garantir que as pessoas peguem as notas fiscais e não deixem jogadas dentro da gaveta. É praticamente, numa empresa de 120 mil trabalhadores, é praticamente impossível eu atacar isso. E aí eu fiz o projeto, fiz tudo, mas chegou um momento que eu disse, ó, para eu atacar e fazer impacto realmente no problema, ter impacto no indicador do problema, a gente vai ter que viajar, a gente vai ter que treinar muita gente, é um projeto muito maior. Eu tive que refazer esse projeto. Então, aqui é muito importante, é muito importante. E muitas pessoas chegam aqui e voltam justamente por definir o problema errado, né? E aí, Ô, Gabriel, as causas potenciais, tá meio nebuloso ainda para mim a diferença das potenciais e da raiz. A raiz eu entendi bem. Você pode dar um exemplo aí das potenciais? Aquelas que você colocou lá no slide anterior? Qual que era teu problema mesmo que você citou? Inadimplência. Inadimplência. Vamos lá. O que é uma causa potencial? Se eu vir aqui no diagrama de Chikawa e eu perguntar para você, voltado a pessoas, por que você acha que está inadimplente? O aluno pode estar com problema financeiro, o cara do financeiro pode ter recebido, não ter dado baixa, esqueceu de dar baixa no sistema. Às vezes, pensando em método, talvez o processo não esteja desenhado fazendo uma cobrança correta do cliente. Pensando em meio ambiente. Pô, não sei, será que tem alguma influência? O financeiro talvez não está cobrando porque o ambiente está pesado. Então, o que acontece? O que nós estamos fazendo, Nilva? Nós estamos levantando possibilidades. Possíveis causas
raízes do problema, causas potenciais. Então, a partir do momento que a gente só acha, que a gente levanta e vai colocando aqui, são causas potenciais. Agora, a partir do momento que eu pego e eu faço um 5 porquês... Resolve o problema, né? Não, a partir do momento que eu questiono essas causas potenciais, aí eu chego na causa raiz, porque eu garanto que ela realmente é a causa raiz. Entendeu? Entendi. Então, a causa potencial, ela tem o potencial de ser a causa raiz. Ela tá um passo antes, tá? Entendi. Ó, e a matriz de esforço-impacto, nesse exemplo, como que seria? A gente levantou aqui as 3 causas raízes do nosso problema. Então, ó, vamos voltar para a gente absorver o conteúdo. Aqui a gente levantou as causas potenciais no diagrama de Chikawa em 6 ambientes, em 6 visões diferentes, 6 dimensões diferentes. A gente pegou essas causas potenciais, foi fazendo uns 5 porquês, até entender quais são as causas raízes. Nesse exemplo bobinho, a gente levantou 3 causas raízes. A gente vai pegar essas 3 causas raízes e colocar dentro de uma planilha de esforço e impacto. Olha que simples que é. Então, aqui as 3 causas raízes. Qual que é o impacto em cima do meu problema? Meu problema é sobrecarga no trabalho. Não tenho visibilidade das atividades, impacto 10. Não tenho mensuração de esforço, impacto 9. Metodologia incorreta, impacto 4. Ou seja, na minha visão, só que um bom gestor de projetos de Lean Six Sigma e melhoria contínua, esse momento aqui, ele não abraça. Ele joga nas costas dos outros. Então, vamos dizer assim, eu jamais chegaria e eu daria essa nota. Eu iria fazer com que a liderança, com que a equipe desse a nota. Por quê? Porque depois, se for priorizado incorretamente, quem deu a nota não sou eu. É quem está tendo visibilidade ali do que está acontecendo. Qual que é o esforço? O esforço é baixo. O esforço é alto, o esforço é baixo. Ou seja, eu olhando esse primeiro, ele é prioridade. Por quê? Porque o impacto é alto e o esforço é baixo. Ele está aqui em prioridade. Esse segundo, o impacto é alto e o esforço é alto. Ou seja, é projetos grandes. Esse último, o impacto é baixo, mas o esforço é baixo também. É um quick win. Muita gente consegue resolver rapidinho, é um ganho rápido, que a gente diz. Ou seja, uma planilha simples dessa aqui, ela já consegue ajudar muita coisa. Ela já consegue priorizar as causas raízes que você vai atacar. Gabriel, o quick wins, eu nunca atrelava o impacto baixo ao quick wins, assim, o Queens é aquela coisa que tá na cara, joga na cara, mas pode ser impacto alto também, assim. Geralmente, quando eu mapeava processos, era geralmente ele vinha sempre depois do mapeamento do processo ali. A gente vinha aquela coisa grotesca, assim. Cara, como é que a gente nunca como é que a gente nunca pensou nisso antes? Daí ali, depois do mapeamento do processo, a gente ia atacava aquele negócio, todo mundo fazia mas era uma coisa com causa já conhecida, né? Tipo, isso aqui é meio... rapidinho, é uma coisa, vamos ver e agir. Mas, muitas vezes o Quick Wins salvava um projeto, assim, foi o Six Sigma, por exemplo. Só que aí que tá, os Quick Wins muitas vezes é eliminar desperdício, né? Aí você junta vários Quick Wins e você tem um ganho de desperdício, de tempo grande do projeto, né? Mas aí o que acontece, tá, cara? Se você for ver Quick Win, eu também considero isso. Mas se você for ver o que tem um esforço baixo, você está considerando Quick Win, né? Mas normalmente, se tem um esforço baixo e impacto alto, ele é Quick Win também, mas é o que tem que priorizar. E aí tem o segundo Quick Win, né? Então acaba, isso que você falou conectou. Tá conectado com, mas vamos dizer assim, entre os Quick Wins, que é o que tem baixo esforço. Porque Quick Win, na verdade, é ganhos rápidos. Se eu tenho ganhos rápidos, o que eu quero dizer? É baixo esforço, porque eu vou agir rapidinho, são coisas pequenas que a gente já vai resolver. E aí você vai ter esforço baixo, mas que pode priorizar ou não, né? Nessa metodologia ele acaba separando, mas o que você falou faz sentido, tá? Não, faz sentido. Na verdade, é mais uma questão de nomenclatura, né? Tipo... Justamente. É aquilo que a gente fala, né, Rodrigo? Eu e você, a gente tem um perfil bem parecido. Prática. Tipo, na prática é a mesma coisa. Né? Agora você vê que tem gente que vai ficar aqui e vai discutir. Não! Prioridade é uma coisa, que Win é outra. Tá escrito no livro tal, entendeu? Mas na prática não muda nada, assim. Na prática
E até agora eu estou entendendo um pouco na verdade, que o Major Projects pode ser, cara, projeto Six Sigma, se não conhecer a causa, né, por uma coisa um pouco mais nebulosa, e projetos maiores, que pode ser aqueles que demandem mais tempo, mas tu conhece, implementar um sistema maior, não necessariamente o Major Project necessita ser Six Sigma, né? Não. Então tá. Às vezes ele surge um outro projeto em paralelo mesmo. Porque, Tá. e aí, tipo, aí que tá, cara. Ah, você tem que cuidar porque às vezes o Major Projects, ele é o que vai atacar a maior quantidade de causas raízes. Aí ferrou. Porque daí teu projeto, de maneira geral, vai ladeira abaixo. Agora, se é uma causa raiz que não tem tanto impacto no teu problema, aí você coloca uma observação dizendo que o teu problema ele tem impacto nesse projeto, por isso que você não resolveu 100% dele, mas que tem que ter continuidade num outro projeto. E aí o resto, as outras causas que vão ser atacadas, aí já traz ganho no problema, né? Você já consegue. Mas fazendo um insight, desculpa, sim, na minha visão de Six Sigma, até eu tenho, agora conectando a tua visão, está fazendo um pouco mais de sentido por que eu criei esse meu método. A gente não fazia isso fosse fácil na etapa melhorar. Ele dizia, o meu mentor lá da época, 10 anos atrás, esse cara é sensacional. Mas quer dizer, não coloque se fosse fácil. Eu chamo por quê? Porque tem aquela ação lá que tu entenda que vai ter baixo impacto, ela vai lá e muda completamente o projeto. Mas, claro, eu não tinha essa certeza porque eu não tinha o projeto 100% na mão, né? O processo sempre na mão. E agora, na sua visão, um pouco mais prática, assim, né? Cara, eu vou falar a verdade pra você, assim, não me aconteceu, eu já errei, que foi aquela observação que eu falei pra vocês, que era um projeto, ficou praticamente a maior das causas raízes aqui nos projetos maiores, e aí foi um erro porque eu vi que eu não ia conseguir ter o impacto que eu precisava, mas eu nunca errei de priorizar aqui, e aí ver, eu priorizei o errado, ou... Porque normalmente eu jogo nas costas das pessoas e eu questiono muito nesse ponto. E aí, vamos dizer assim, se não atacou 100% do problema, pô, sobrou essa causa raiz aqui. Não foi priorizada por vocês. Entendeu? Não, é interessante aqui porque eu, na matriz de portfólio de projetos, eu sempre botei força impacto nesse entendimento que eu tinha do passado, que é uma fase pré-definida. E conectando essa filosofia à tua aqui, cara, parece que fica bem claro que essa parte do Major Projects aqui pode ser uma fase definida para os futuros projetos. Uma gestão de portfólio para futuros projetos. Muito legal. Justamente. Bom, e aí, pessoal, daí nós vamos para a última parte, que é o plano de ação. Então, o plano de ação tem várias formas de fazer, né? Eu não uso 5W, 2H. Normalmente, eu não coloco aqui quanto custa 1H, eu uso às vezes. Mas o importante é o quê? Você tem aqui a causa raiz. Dentro de um 5W, 2H, a causa raiz, ela acaba sendo o porquê. E aí o que acontece? Por que eu vou fazer tudo isso aqui? Eu não tenho visibilidade das minhas atividades, ela é prioritária. Mas what? Vou criar a lista das atividades. Por quê? Porque eu não desenvolvi. Aqui eu coloquei um porquê, que foi o primeiro porquê que eu questionei. Mas normalmente nos projetos eu coloco que eu vou realizar isso aqui porque eu não tenho visibilidade das atividades. Eu já coloco a causa raiz aqui, tá? Depende muito do caso, assim. Eu já vi gente que não coloca, aqui eu não coloquei, mas em alguns casos, na maioria, eu coloco, tá? O Gabriel, que ali é root cause ali, a causa raiz, tá um efeito, né? Não, a causa raiz são essas daqui que a gente definiu. Então, eu não tenho visibilidade das atividades. Lembra que o efeito surgiu só da dor de cabeça, cara? A dor de cabeça e o cansaço mostrou que que o maior problema era porque ela estava sobrecarregada no trabalho, que estava desregulando toda a vida dela. E aí a gente jogou tudo dentro de um diagrama de Chikawa e no fim a gente identificou que ela é sobrecarregada no trabalho dela porque ela não tem visibilidade das atividades, não tem mensuração dos esforços e a metodologia de gerenciamento das atividades estão
erradas. E aí você diz por quê? O que você vai fazer para trazer visibilidade das atividades? Aqui é uma sacada, porque várias vezes uma causa raiz ela pode ter vários watts, ou seja, várias coisas que você vai ter que fazer. E a checklist, né? E aí é importante você abrir, porque aqui vai ter quem. Então vamos dizer assim, se para você criar trazer visibilidade das suas atividades, você precisa de outras áreas ou de outras pessoas, você vai ter que abrir aqui em mais what e você colocar a responsabilidade de outras pessoas dentro de um projeto. Então aqui é um exemplo. Onde que eu vou fazer? Vou fazer no Word. Quando? Como? Analisando os e-mails, porque eu só recebo as demandas por e-mail. Quanto custa? De graça. Ou seja, aqui você coloca todas as ações que você vai ter que fazer para atacar as causas raízes do seu problema, tá? E aí, aqui você gerencia o teu projeto. Então, normalmente, o que eu faço? Eu tenho 4 meses de projeto. Legal, eu faço as primeiras etapas, eu faço bem feitinha. Eu deixo 1 mês ali para implementar essas mudanças. E aí, nesse 1 mês, eu pego o plano de ação e eu coloco aqui, dentro de 1 mês, ele organizado dentro desse 1 mês que eu deixei dentro do cronograma geral do projeto. Então, esse plano de ação eu sempre conecto com o cronograma geral do projeto, né? Mas aí, como que eu devo pensar a partir de agora? Pode voltar só um minutinho, Gabriel? Claro. Desculpa, só para tirar uma foto que eu achei tão legal. Eu vou mandar tudo isso para vocês, tá? Você vai mandar, pode seguir, vai, depois eu tiro. Não, pode tirar se quiser, não tem problema. Deixa eu aproveitar, vai. Pronto. Bom, e aí eu pergunto para vocês, como que a gente tem que pensar a partir de agora quando a gente tem um problema? Então, pessoal, a partir de agora, entenda que se você está com algum problema, grande chance de ser os efeitos desse problema que você está sentindo nesse momento. Não é o problema em si. Grandes chances. Pode ser que você sinta o problema já. Mas normalmente é através dos efeitos. Então questione, não saia agindo. Pelo menos, se você sair agindo, você saiba que pode ser o efeito e depois busque a causa raiz para não fazer de novo. Porque às vezes a gente é sobrecarregado, às vezes a gente tem muita coisa para fazer e as coisas chegam e a gente resolve. Chega e resolve, a gente não questiona. Então, sinta os efeitos do problema, defina o problema. Através dos efeitos, entenda qual é o problema realmente, defina ele com calma. Defina as causas potenciais desse problema. Gabriel, eu tenho que fazer o diagrama de Chikawa? Não. Mas, entenda que quando você está achando que a causa de um problema é certa coisa, você está definindo a causa potencial. Você talvez está só achando mesmo e está errado. O achismo, ele enterra empresários, ele enterra profissionais bons. Então, não pode ter achismo. E aí chegou nas causas raízes através das causas potenciais. Você entendeu as causas raízes, você ataca as causas raízes com 5W2H para o teu problema sumir e, por consequência, ele parar de gerar efeitos. Então, é isso que vocês têm que pensar. Então, eu tô com muita dor de cabeça e me sinto cansado todo dia. Vou dormir mais e tomar remédio? Sem questionar? Não. Eu vou perguntar por quê, vou entender que o meu problema é a sobrecarga no trabalho, que realmente a sobrecarga do trabalho que está me matando. Com isso, eu já sei que eu não tenho visibilidade das atividades, que eu não meço, que o meu computador é devagar, que a liderança é ruim. Eu começo a listar um monte de coisas que pode ser a causa de eu estar sobrecarregado. E depois que eu defino, eu pego essas causas raízes aqui, sem visibilidade, não medir o esforço, e eu ataco isso. Ou seja, eu tenho que ter visibilidade, eu tenho que medir o esforço das minhas atividades. E aí, por consequência, o efeito some e o problema também. Então, é esse mindset que a gente tem que ter, tá? Dentro de uma empresa, pessoal, como que acontece? E agora tem uma das maiores sacadas aqui que vocês vão conectar com o RAP. O que acontece? A gente olhando aqui o nosso RAP, a nossa arquitetura de processos, grande parte dos efeitos estão aqui, aqui embaixo. Grande parte das causas estão aqui embaixo. Se você questionar para quem executa qual é o problema, provavelmente ele vai dizer que é a causa.
Ele não vai dizer o problema. Então, num projeto de Lean Six Sigma, é muito importante vocês questionarem aqui de cima. Quanto mais vocês conseguirem estar perto do dono, do CEO, dos acionistas, é melhor. Num projeto de Lean Six Sigma, quanto menos para baixo da arquitetura você tá aqui, na parte mais operacional, mais chance de você estar tendo uma visão operacional, definindo um problema na operação ou uma causa de um problema muito maior. E aí, qual que é a grande sacada? Quando você é uma empresa que você tem uma área de Lean Six Sigma e você fica fazendo mapeamento, definindo um monte de causas aqui ou um monte de coisas para melhorar aqui, para você trazer visibilidade daquilo que você está fazendo, você tem que aglomerar tudo junto, definir um indicador que aquilo lá melhorou, ou seja, você vai definir um ganho através do indicador para definir um problema e você vender aqui em cima. Então, essa que é a diferença. Se você é do Lean Six Sigma, de melhoria contínua, e você quer trazer visibilidade para o teu diretor, cara, ouça o teu diretor e ataca a operação com a visão do teu diretor. Ah, poxa, eu não tenho a visão do diretor, eu tenho que trazer visibilidade para ele, mas eu não tenho conexão com o diretor. Cara, você vai ter que atacar algumas causas potenciais aqui do que o diretor quer. E aí você ataca essas causas potenciais, você vê o impacto de cada uma, você junta todas e aí você traz visibilidade para o diretor. E isso daqui, qual que é o ruim? O ruim é que você vai atacar muita coisa que não vai estar alinhado com o que o diretor espera. Então, você não vai direcionado para a visão do diretor, né? Então, aqui, ó, estratégico, tático e operacional. Uma visão da cadeia de valor é estratégica. Ou seja, dentro de toda a minha empresa, qual o macro processo que tem a causa do meu problema? Não sei. Ah, muita inadimplência. Por que eu tenho inadimplência? Eu tenho inadimplência porque contas a receber não está cobrando? Comercial está vendendo e está fazendo as coisas certas? Qual que é os macro processos que tem impacto na inadimplência? Aí é um problema, Gabriel, porque o marketing quer vender, o comercial, porque ganha comissão, quer vender, vai empurrando de qualquer jeito, depois... Isso mesmo. E aí a inadimplência, qual que é a causa? Então, a partir do momento que você entende que de toda a tua cadeia de valor você tem que focar em um macro processo, você foca num macro processo para atacar a operação, a causa que está na operação de um macro processo. E aí você volta, define indicador para provar que impactou na visão do diretor, né? Então, basicamente, o que acontece muito? Eu chego para um diretor, para um dono da empresa e eu questiono o problema dele. É inadimplência. E eu vou questionando por quê. Normalmente já vai caindo. Eu já vou entendendo, qual área que tem impacto, qual o macro processo. Mas por quê? Mas qual processo que tem impacto? Por quê? E aí eu chego, às vezes, até as ações, causas raízes mesmo, que eu tenho que atacar. Então, muitas vezes, eu pego o problema aqui da cadeia de valor, eu vou questionando, até chegar na operação e atacar esse problema. Então, e muitas vezes o problema pode estar no dono também, né? Na cultura do dono. Claro, com certeza. E outra coisa, se você perguntar para quem faz o pagamento, para quem faz o recebimento, qual é o problema dela, ela vai dizer assim, o meu problema é porque os clientes não me respondem. Se você perguntar pro diretor qual que é o problema da inadimplência, ele vai dizer, eu não estou recebendo o que eu tenho que receber. Ou seja, se eu vir aqui e perguntar para quem está na operação, pro financeiro, qual é o problema, ela já vai falar uma causa raiz, uma causa potencial do problema do diretor. Então, por isso que normalmente em Lean Six Sigma você vem do diretor para baixo para trazer ganhos mesmo, ou da gerência, enfim. Você pega a visão de quem está em cima e cascateia para a operação, atacando as causas raízes ali, sendo bem objetivo, né? Um exemplo aqui, eu tenho atraso do pagamento. Esse daqui é o problema definido. Mas por quê? Porque as invoices, elas não estão sendo pagas, elas estão sendo jogadas. Mas por quê? Porque o sistema é manual e o processo ali não tem controle e isso... Então, o que acontece? Você vai questionando, quanto mais você questionar, você vai entrando na operação.
É padrão, assim. Você pode definir o que for aqui com o diretor. Se você for questionando, você vai questionando o gerente, coordenador. Cada vez mais vai entrando para a operação. Porque a operação é onde, normalmente, tem as causas raízes do problema do diretor, tá? Mas e afinal, o que é um problema, então? O que é um problema? Então, pessoal, um problema é uma oportunidade de melhoria. É realmente o que gera efeito e que tem suas causas, né? Essas causas raízes. Então, um problema, a gente tem que entender que na hora que a gente for definir um problema, tem que estar muito claro o que ele é e já trazer talvez uma visão das causas potenciais desse problema, para entender se esse projeto não é muito para você abraçar, né? E, tipo, essa que é a parte difícil. E o que eu vejo as pessoas de Lean Six Sigma? Elas pulam o problema. Elas pulam a definição de problema. E aí elas vão mensurando, E aí, depois que faz isso, elas têm costume de juntar um monte de melhoria, trazer as melhorias que trouxe ali em comum entre elas, entre essas mudanças, e aí aglomerar e trazer visibilidade para a diretoria, para a liderança. Então, assim, no meu ponto de vista, é muito importante saber definir o problema. Depois que eu aprendi a definir um problema mesmo nos projetos, eu não perco tempo, assim. Na primeira semana eu já vejo se aquele projeto ele vai ser viável ou não, sabe? Então isso é muito importante, tá? E aí tem um conteúdo aqui que eu estava esquecendo de passar para vocês, mas é rapidinho. Então, basicamente, assim, durante os projetos de melhoria contínua, todos os problemas têm que ter indicadores relacionados. Então, é algo que... Por quê? Porque você vai definir um problema, você vai atacar esse problema. Depois tem que provar que você atacou esse problema. E isso é um padrão de Lean Six Sigma. Ou seja, eu tenho alto número de clientes que não me pagam. Depois que eu fizer um projeto, eu tenho que ter clientes que me pagaram. Acompanhar os indicadores, né? Eu tenho que provar que os clientes começaram a me pagar depois desse projeto. Então... Tava 20%, tem que cair para 8%, 10%. Tem que cair. E assim, tem que estar de acordo com a meta do projeto. Né? Então, basicamente, né, a gente sabe aqui, ó, quando que a gente define indicadores? A gente sente o problema, o efeito do problema. Quando a gente vai definir o problema, a gente já tem que definir um indicador. Então, é inadimplência? Vamos levantar as inadimplências que nós temos, já vamos dizer assim, ó, nós temos 100 mil de inadimplência, temos que pegar agora, reduzir para 20 mil, porque nós precisamos de caixa. Já define indicador na definição do problema, porque todo problema tem indicador. Tu tá falando aqui, por exemplo, os indicadores, muitas vezes a gente chega até a grudar nos efeitos, assim, né? Tipo, mas tu tá dizendo em criar o indicador ou tu diz em definir qual que ele vai conduzir o índice qualitativo do projeto, vamos dizer assim? Cara, é que assim, vamos dizer assim, um problema ele sempre tem que ter um indicador relacionado a ele. Num projeto ele em cima é padrão. Então vamos dizer assim, se chega o dono de uma empresa e diz que está com alta inadimplência, que é um exemplo muito bom, isso é um problema. Mas se ele está dizendo que ele tem alta inadimplência, no mínimo ele tem que ter um indicador para que vai dizer que tem alta inadimplência. Ou ele não tem, mas ele está achando. Aí aqui vai ter que pegar, correr atrás, já talvez ir para o mensurar, que foi o que você falou, para ver se esse problema realmente existe, né? Mas ele sempre tem que estar conectado com o indicador. E aí que a galera sofre. Porque muitas vezes, quando você vai definir indicador, eu tô aqui, meu problema é refugo, né? Percentual de peças refugadas. É o meu problema. Quando eu vou definir indicador, eu não tenho visibilidade do percentual de peças refugadas, porque meu processo não está mapeado, não anotam. Cara, esse é o problema que acontece com a galera. E aí o que a galera tem que fazer? Tem que dar um passo para trás, mapear o processo, definir indicador no meio do processo e dizer, a partir de agora nós vamos medir, né? Então, tipo, depende de cada caso, mas sempre tem que ter. Sempre tem que ter. Não dá para puxar um projeto Lean Six Sigma sem indicador no início. E até eu falo, às vezes é bom ter... Desculpa, talvez a minha pergunta possa estar um pouco errada, assim, mas eu me pergunto mais, a gente cria indicadores, que às vezes tem os indicadores que são fatores e os indicadores que são consequências, né?
Eu não sei se a gente tem que, tu recomendaria que a gente criasse indicadores que impactam um problema ou não para validar o Cara, eu efeito, crio, assim. eu crio a maior parte de indicadores possíveis. Uhum, Sabe por quê? Porque daí depois, cara, quando você fazer todas as melhorias no final, quais indicadores movimentar é o teu ganho, entendeu? uhum, Então, tipo, depois das ações, você vai ter que levantar esse indicador de novo para mostrar que foi uma melhoria. E se você tem indicador de qualidade, produtividade, eu até vou entrar aqui, tá? Vou mostrar para tá. vocês. Mas se você cria cada um, pô, eu tive um projeto, cara, que eu achava que ia trazer muito ganho com a automação. E aí eu peguei e foquei em contas a receber, eu automatizei 4 pessoas, o trabalho de 4 pessoas, essas 4 pessoas elas começaram a executar atividades do Chile e ficaram livres. Mas eu levantei indicadores de qualidade. Então, tipo, qualidade pode ser ali até relacionada à reclamação. Cara, qualquer coisa que impacta a qualidade você pode fazer. E eu lembro que o que chamou a atenção do diretor, eu achava que ia ser a automação. Ele falou, cara, que legal os indicadores de qualidade. Então, tipo, indicador, cara, relacionado ao problema, quanto mais se levantar é melhor. Porque daí Uhum, depois, você muitas vezes você não sabe o caminho que o teu projeto vai, e quando você vê um indicador que você nem imaginava que ia impactar, impactou, entendeu? uhum, E também, né, você levanta indicador no final, depois que você ataca todos eles. Por quê? Porque você vai comparar o indicador que foi definido na hora que você definiu o problema e o indicador no controlar, depois que você já atacou as causas raízes do problema. Você comparando esses indicadores que você prova os ganhos do projeto Lean Six Sigma, né? Tem uma empresa, que é a empresa, é a Whirlpool, ali aqui de Santa Catarina, Joinville. Ela é a Consul, Brastemp, né? Vocês conhecem. Cara, ela tinha, eu não sei agora, mas ela tinha dentro da empresa uma equipe de mais de 30 Black Belts e Green Belts que ficavam só trabalhando assim, cara. Então, o que os caras faziam? Definiam um problema, já pegava indicador, já atacava e aí provava. Cara, a equipe ela ficou tão forte, que ela trazia tanto ganho que as outras áreas eram cortadas, até áreas do core do negócio eram cortadas e do Lean Six Sigma não. Porque realmente, você pegar essa manha de você mostrar com dados, cara, é muito viável. Tipo, às vezes assim você automatiza ou você melhora um processo que vai trazer ganho durante 10 anos para a empresa e você se paga numa mudancinha, entendeu? E aí você mostrar isso com o indicador que você está se pagando, pô, o dono da empresa ele olha assim e diz, pô, manda todo mundo embora, menos esse cara que já se pagou e está se pagando ainda mais, entendeu? Pessoal, eu vou precisar sair. Tá terminando, Gabriel? Nilva, pode sair sem Posso problema nenhum. sair? Que Pode eu sair, tenho que ir para claro. casa ainda, minha cachorrinha não come enquanto eu não chego. Sem problema, Nilva. Muito obrigado, tá? Obrigada, tchau, Tchau, tchau. tchau. Depois eu vejo o restante Tá aí. bom, tchau, tchau. Bom, então, como eu falei pra você, Rodrigo, todo problema tem um indicador, né? Então, sempre eu foco muito, tem várias formas, mas eu sempre foco muito em financeiro, produtividade, qualidade e até mesmo compliance, tá? Então, assim, teve uma empresa que ela tinha, tipo, 3 tipos de auditoria. E aí, realmente, assim, um dos problemas dela era voltada às não conformidades das auditorias Deloitte, que era externa. E uhum. aí, cara, não poderia mais ter não conformidade. Então, você já entender o que está causando as não conformidades, você faz todas as causas raízes disso. Então depende muito, assim, tá? Mas eu sempre gosto de usar normalmente esses 3 primeiros, tá? Pois é, eu também. Ou indicadores derivados desses, né? Justamente. E aí vamos dizer assim, ó, Derivados, né? pagamento em atraso, multas contratuais. Produtividade, número de pagamentos efetuados. Qualidade, percentual de pagamentos feito em dia. Compliance, número de não conformidades. Gabriel, por que produtividade? Se o projeto não é redução de custo ou produzir mais com menos. Por quê? Porque eu posso muito bem mostrar aqui na variação desse indicador no futuro, talvez eu possa mostrar que quanto mais números de pagamentos efetuados, maior é o número de multa. Ou seja, tem relação talvez com o número de pagamento. Então, se consegue. Eu sempre defino um problema e defino indicadores. Assim, a maioria que eu consigo, sabe? Porque sempre eu consigo fazer análise com eles. Não me traz nada de ruim, sempre de bom, né? Uhum. Cara,
essa aula seria isso, Rodrigo.